Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de análise macroeconômica do mercado criptoativo, certo? Vídeo onde nós fazemos análise do Bitcoin, do dólar indexado e do SP500, que são índices econômicos de maior correlação com o Bitcoin. Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Entra também na nossa comunidade lá do Telegram, t.me/ion_análise, uma comunidade muito boa, onde eu posto diversas vezes o que eu estou olhando nos períodos gráficos interdiários. Eu posto lá, geralmente, antes de postar aqui no canal, porque é uma rede de contato mais direta que eu tenho com o público da minha comunidade. Olha, vocês veem aqui algumas análises do Bitcoin de 4 horas, eu falo sobre o SP500 também, sobre o DXY, algumas operações como essa da CRV eu também posto lá, essa da Flow que nós postamos e o ativo subiu 20%, então é uma comunidade muito interessante de vocês estarem entrando. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para quem quiser entrar, mas sem mais delongas, vamos para a análise. Bitcoin semanal, ele fechou a semana confirmando o rompimento desta LTB, certo? Esse aqui é o gráfico do Bitcoin Index, então não abriu ainda o outro candle semanal, que ele só vai abrir daqui uma semana, certo? E o candle diário ele vai abrir a partir das 21 horas. Então, a MACD continua apontando uma tendência de alta, né? E o RSI está fazendo a tentativa de rompimento dessa região de topo duplo anterior. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é esta linha de tendência de baixa, certo? Podemos estar vendo a interação do preço com essa linha de tendência do RSI. Esse rompimento aqui seria muito positivo, mas temos que levar em conta que, mesmo isso sendo uma cunha, tem a probabilidade ainda do preço testar aqui essa parte de baixo. Vejam como já houve 2 seria o terceiro toque, né? E nós sabemos que cunhas, quando tem um terceiro toque, geralmente tem uma interação bem interessante, né? Então, caso o preço não consiga romper aqui, podemos ver uma nova tendência de baixa aqui, que o interessante seria que não buscasse um período de sobrecompra tão grande, né? Porque, obviamente, esse período de sobrecompra enorme no gráfico semanal traria uma venda muito grande e irreal de se imaginar, mas pode buscar aqui a região de 30 a 25 novamente, caso ocorra rejeição nesta linha de tendência do RSI, certo? Em relação ao preço, já rompemos essa linha de tendência, certo? Se colocarmos aqui o gráfico do Bitcoin USDT da Binance, nós vemos que não estamos conseguindo fazer novas máximas, tá bom? O que isso nos dá uma perspectiva de um reteste aqui dessa semana do rompimento dessa LTA, entendem? Então é interessante pegar aqui a retração, né? E identificar possíveis regiões de entradas nesse fundo ascendente, tá? 0.5 e 0.61 é uma região importante, sendo 0.61 exatamente o encontro da linha de tendência no gráfico semanal, tá? Então vamos ter essa região dos 19.300 com uma base de preços interessante para trabalharmos compras em cima delas. Já que rompemos uma linha de tendência de baixa, é interessante procurar possíveis regiões de compra, certo? No diário nós vemos um possível topo duplo, né, já se realizando aqui, onde o preço ele formou um pivô de alta sim, porém ele não deu continuidade. Observem, se traçarmos uma região de resistência, uma linha horizontal aqui, certo? Nós vemos que o preço chegou a romper, mas não teve continuidade de alta, o que mostra falta de força compradora, e isso aqui nos deu o gatilho da início da onda de retração, topo duplo, né? Então temos aqui uma linha de tendência também, esta aqui, olha, para seguir como base dentro desta, uma linha de tendência não, aliás, um suporte ali na região dos 20 mil dólares. E essa região dos 20 mil dólares é a região de 0.3. Se pegarmos este fractal maior, olha só, de 0.3 está um pouco mais abaixo, exatamente onde estão as médias móveis atualmente diárias, dessa região de suporte dos 20 mil dólares. Então ali é uma região de suporte interessante, mas para trabalhar compras é ainda mais interessante essa região aqui de 0.5, que atualmente está em 19.600. Então 19.600 a 19.270 é uma boa região para trabalhar compras buscando um fundo ascendente aqui no gráfico semanal com reteste da LTB recém-rompida. Caso
por algum motivo o preço consiga romper aqui essa máxima dos 21 mil dólares e consiga se manter, se estruturar acima dessa região, vou até deixar aqui com uma linha e deixar em vermelho, porque a nossa principal resistência imediata do preço no Bitcoin, podemos ver o preço buscando aqui esta outra região de demanda vendedora em 22.395 dólares. Vemos que foi uma região onde o preço interagiu diversas vezes e é a nossa principal resistência a partir do ponto que o preço consiga romper este topo anterior, certo? Então vamos ficar atentos aqui, até porque esta região de resistência que eu estou demonstrando para vocês é a região de 0,61 de Fibo de todo esse fractal de queda aqui, olha só. 0,61 de Fibo exatamente ali em 22.500 dólares, vamos arredondar por assim dizer, certo? Então ali a nossa principal resistência, certo? Por conta de vários fatores, é uma região de demanda e é uma região de Fibo que tende a não ser rompida no primeiro contato com essa região. Então essa acaba sendo a nossa principal resistência e essa aqui apenas a resistência imediata do preço. Vou deixar até em amarelo, vamos fazer melhor, vamos deixar em branco essa resistência aqui, porque ela é uma resistência, porém é resistência imediata. Como eu disse, pelo diário é mais fácil o preço buscar 20 mil do que superar ali, porque já rompeu e não teve continuidade. Se fosse para ter continuidade, já teria tido essa continuidade, o que não foi o que aconteceu, certo? O preço pode se estruturar em uma faixa de negociações acima de 20 mil dólares, caso tiver muita força compradora. Se não, provavelmente vamos buscar ao menos um pavio ali abaixo dos 20 mil dólares, próximo da região dos 19.600, tá bom, pessoal? Então tá bem claro esse cenário aqui do Bitcoin, certo? Agora vamos olhar os outros índices. DXY, por sua vez, está em uma tendência de alta fortíssima, certo? Estamos dentro desse canal acima das médias móveis, nenhum aspecto que aponta mudança de tendência, porém um ponto positivo é o MACD apontando para baixo, mas não necessariamente isso aponta a queda. Podem ver que aqui ele apontou para baixo, formou uma base de suporte aqui, se manteve com tendência vendedora e depois subiu. Aqui pode ser a mesma coisa, o preço se mantém aqui acima de 110 mil, forma uma base de suporte para assim continuar a tendência de alta, certo? Um ponto interessante que prova essa visão é a contagem das ondas de Elliott. Olha só, temos uma onda 1 de impulsão, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Aqui seria a região de correção, né? Para dar início a uma nova contagem. Aqui uma onda A, uma onda B e uma onda C, que pode ser um fundo duplo, tá? Esse fundo duplo daria um impulso comprador, assim como foi nesse impulso comprador anteriormente. Então vamos ficar atentos, né? Porque pode ter sim uma onda compradora aqui no DXY semanal. O diário, vamos ver como que ele está. O diário está em tendência de alta, né? O preço interagiu com essa base de suporte aqui do RSI, olha só. Se traçar uma caixa aqui, dá para perceber que é uma base de suporte interessante no RSI. Foi exatamente o que aconteceu. Ele tocou, tá buscando as médias agora, impulso comprador, né? Temos como resistência essa região aqui da LTB. Se o preço romper aqui, provavelmente teremos impulso vendedor. Dá para traçar também Fibo dessa onda aqui, olha. Vemos que ele está interagindo exatamente com 0,5 de Fibo agora mesmo, certo? E uma região da média de 20. Então vamos ficar atentos, porque como eu disse, isso aqui já pode ser a onda ABC, né? ABC, e isso aqui seria um fundo duplo nessa onda ABC, que pode trazer a uma nova contagem de ondas e uma contagem de ondas que levaria o preço para cima no DXY. Então, enquanto o preço se mantiver acima de 110, provavelmente não teremos altas expressivas no Bitcoin, tá bom? SP500, vamos olhar, temos essa região de gap aqui, né? O preço não teve sucesso em superar essa máxima na abertura de hoje, certo? Vem formando um doji, e eu havia comentado em algumas redes sociais e em alguns grupos que caso o preço não consiga superar esta máxima deixada na sexta-feira, vou até demarcar aqui para vocês verem, a máxima em 3.905,42, o preço não superando aqui, muito provavelmente ele vai testar a mínima, que está localizada em 3.808.
A mínima está junto da região da média de 50, que foi recém-rompida, e da linha de tendência de alta desse canal. Então é um fator totalmente possível e provável. Então temos que ficar de olho. Caso o preço comece a andar acima dessa máxima, veremos o preço se direcionando ali para a região de gap e de resistência, né? Feita pelas máximas anteriores, a média de 200 e essa LTB aqui do gráfico diário, tá bom? Dá até pra gente ajustar ela, que eu tinha traçado ela pelo gráfico semanal, certo? Então vamos ajustar ela aqui um pouco mais para cima. Temos ela nessa região de preços, vou até colocar ela de outra cor, deixar amarelo, que é uma região de preço que provavelmente não vai ser rompida na primeira instância, como eu disse anteriormente. Caso o preço não consiga romper, veremos a correção dessa alta, tá bom? Se romper o canal de alta, também veremos uma correção, só que desses fractais aqui, olha, dessa máxima até essa mínima, tendo como resistência essa região de 0.5 e 0.61, que é a região de suporte anterior, inclusive, né? Rompendo 0.61, vamos para o fundo atual do SP500. Então vamos ficar atentos aí, que temos uma semana importantíssima, principalmente no quesito notícias, né? Quarta-feira temos aumento de taxas do Fed. Vou deixar lá no meu Telegram os horários dessas notícias direitinho, então entrem lá para ficar a par de todos. E sexta-feira também temos payroll, né, que é um dado importante que traz muita volatilidade. Então, tudo promete uma semana de muita movimentação no mercado. E vocês estando seguindo, se inscritos nesse canal e no canal do Telegram, vocês já sairão na frente para suas negociações. Então é isso. Esse é o review da semana aqui, análise macro semanal. Se vocês assistiram até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e vejo vocês no próximo vídeo.